Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, quero saber se vocês conseguem me escutar bem, se está tudo certo com o áudio. Para quem ainda não conhece nossa ferramenta de webinar, a nossa comunicação é feita a partir do chat de grupo, tá? E que é nessa barrinha inferior de vocês. O chat de grupo é o nosso chat, é onde a gente estabelece nossa comunicação. Vocês podem ficar à vontade para mandar dúvida, pergunta, problema, sugestão, enfim, durante toda a sessão, tá? Eu vou ficar acompanhando aqui o chat de grupo durante a sessão inteira. Então, podem ficar totalmente à vontade aqui no chat de grupo, tá bom? Gente, hoje nossa sessão, como vocês sabem, é sobre o SAP Analytics Cloud. A princípio, a gente tinha colocado no calendário o Business Objects Cloud, só teve uma mudança de nome, tá? Não foi uma mudança de tema. Então, o assunto, a gente está seguindo a mesma linha do planejado, é o mesmo, tá bom? Só para deixar claro o porquê da mudança do nome da sessão. E a gente está aqui como especialista nessa solução com a Daniele Lucarini. Daniele, obrigada pela presença. Ela que vai conversar com vocês, vai fazer essa apresentação, explicar um pouquinho do produto, da solução, do negócio, tá? Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa com a gente, como eu falei, podem ficar à vontade, tá, gente? A ideia é essa mesmo, é ter o máximo de interação possível. Então, se vocês quiserem se aprofundar em algum assunto, enfim, podem mandar isso também, que aí a gente vê a melhor maneira de apoiá-los, tá? Essa é a oportunidade para isso mesmo, tá bom? E eu vi que eu recebi algumas respostas no perguntas e respostas, que acho que é o P&R aqui para vocês aqui embaixo. A gente olha também, tá, gente? Mas se for alguma coisa pública, podem escrever no chat de grupo, que a gente olha com mais frequência. Como ele sempre fica aberto, a gente acaba olhando assim na hora mesmo. Às vezes o pergunta e resposta a gente acaba demorando um pouquinho mais. Tá bom? Então podem ficar à vontade, tudo que for público, podem compartilhar aqui no chat de grupo, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Espero que vocês aproveitem o conteúdo da sessão, gostem, aproveitem ao máximo, interajam, tá bom? E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Agora eu vou passar para a Daniele. Daniele, obrigada mais uma vez. E eu vou deixar agora, então, com ela. Depois a gente conversa mais para o final, tá bom? Obrigada, pessoal, mais uma vez. E até logo. Olá, bom dia. Meu nome é Daniele Lucarini, eu trabalho aqui na pré-vendas da SAP e hoje eu vou falar para vocês sobre o SAP Analytics Cloud. Como a Bruna já comentou antes, a solução antes se chamava Business Objects Cloud, mudou de nome recentemente no Q2 desse ano, mas continua sendo a mesma solução, trazendo novas funcionalidades, cada vez se atualizando mais. E essa é uma solução que ela traz todas as capacidades analíticas em um mesmo produto. Então, esse é o principal funcionalidade dela e ela é voltada para todos os tipos de usuários, como eu vou mostrar hoje para vocês nessa apresentação. Bom, os modelos de negócio hoje em dia estão mudando por causa da transformação digital. Hoje em dia tudo está conectado: pessoas, processos, coisas, dados e toda essa conexão traz uma grande quantidade de dados. Para se ter ideia, estima-se que até 2020 cerca de 21 bilhões de dispositivos vão estar conectados e que até 2020 o crescimento no tráfego global de dados na nuvem crescerá cerca de 4 vezes. Isso é uma grande quantidade de dados e esses dados são muito importantes para as empresas. Para se ter ideia, hoje em dia, cerca de 75% dos compradores B2B utilizam dados que são encontrados nas mídias sociais para tomar decisões importantes de compra. Para ter uma noção de como esses dados são importantes, eles podem estar nas mais diversas fontes e nos mais diversos tipos de dados. E para trazer como exemplo para vocês, eu vou falar de 3 empresas. Uma delas é o Uber, que ele tem a maior frota de veículos do mundo, porém eles não têm um único veículo no nome deles. O outro exemplo é o Airbnb, que é o maior provedor de hospedagem do mundo e eles não possuem nem sequer um imóvel no nome deles. E o outro exemplo é o Mercado Livre, que é o maior site de comércio da América Latina e eles nem sequer têm estoque. Daí vocês podem se perguntar, então, como que esses negócios funcionam e como que eles fazem tanto sucesso? Eles são negócios baseados em softwares que analisam dados. Então, através da análise de dados, eles conseguem conectar pessoas que têm algo para vender com pessoas que têm interesse em comprar alguma coisa que eles estão oferecendo. Então, tudo isso mostra quão importante é a análise de dados
e que hoje em dia precisa ter ferramentas especializadas para fazer essa análise, porque existem uma grande quantidade de dados e esses dados estão cada vez mais diversos, mais diversificados. Hoje em dia tudo está conectado, então tem objetos, coisas, processos que estão gerando dados que antes não tinham como era antigamente. E a SAP pode ajudá-los a liderar na jornada digital da sua organização, através justamente dessa conexão entre cliente, funcionário, parceiro, dados que são gerados, seja de dispositivos, seja de dados de processos. Então, tudo isso, ao estar conectado, a SAP consegue ajudar a gerar novos insights, fazendo com que as pessoas tomem melhores decisões, permitindo que elas ajam no momento exato, em tempo real, e trazendo muito melhores benefícios para a empresa, ajudando a distinguir essas organizações dentro da economia digital. Então, hoje em dia, toda companhia deve descobrir os desconhecidos. Isso significa que, se a gente tem uma base de dados e a gente simplesmente olha para ela, a gente não consegue extrair toda aquela informação que ela pode nos trazer. Então, a gente precisa de soluções que façam que a gente extraia o máximo de informação, o máximo de padrões que podem estar desconhecidos ali, que não, a gente não conseguiria bater o olho e descobrir eles simplesmente com ferramentas simples. Então, a gente precisa ter ferramentas adequadas para poder ter o maior captar maiores essas informações de nossos dados. Também as empresas hoje em dia precisam predizer o futuro. Não basta só ter os dados históricos guardados e analisados e pronto. Não, hoje em dia a gente tem que pegar esses dados e analisá-los e predizer o que pode acontecer, fazendo com que a gente antecipe em tomadas de decisões e a gente tome melhores decisões para gerar novas ações que melhorem a empresa. Também é necessário capacitar todos os funcionários da empresa a tomar melhores decisões, porque as empresas não tomam decisões apenas com uma pessoa. Então, é preciso que as soluções sejam adequadas para cada tipo de funcionário, para eles tomarem as melhores decisões nas suas áreas e contribuindo assim para a empresa toda. E, por fim, transformar essas decisões que são tomadas, com base nesses insights gerados, em ações, fazendo com que a empresa rode melhor. Só que o que acontece hoje em dia é que as soluções de analítica estão fragmentadas. Então, as empresas têm soluções de BI, como, por exemplo, falando um pouquinho dos nossos concorrentes, Tableau, Microsoft, ClickTech. Tem outras soluções de planning, como Anaplan, Hyperion, e soluções de predictive, como SAS, IBM, e tudo isso separado. E muitas vezes essas soluções não se comunicam uma com a outra, não está nada integrado, essas soluções às vezes não estão integradas com outros processos da empresa. Então, isso acaba atrapalhando muito a análise de dados, fazendo com que ela fique mais demorada, fique inconsistente muitas vezes. Às vezes uma pessoa tem só um conhecimento de uma área e não consegue ter acesso a outras pessoas conversando de outras áreas, então fica muito, muito difícil fazer uma análise completa quando as soluções estão assim fragmentadas, como ocorre hoje no mercado, na maioria das empresas. Então, o que a SAP fez? Ela integrou todas essas soluções, todas essas capacidades analíticas em uma única plataforma, fazendo com que no mesmo produto a gente tenha BI, Planning e Predictive, tudo isso utilizando uma própria plataforma da SAP. E dessa forma, a gente consegue ajudar os nossos clientes a ficar à frente, dando aos funcionários a liberdade de analisar as especificidades do negócio, simular e predizer o que pode vir a acontecer, planejar e colaborar em tempo real e implementar decisões para obter valor imediato. Tudo isso utilizando essas três capacidades analíticas juntas, fazendo com que a gente prepare melhor os nossos dados, compartilhe com outras pessoas da empresa, crie visualizações e histórias para fazer storytelling, simular dados para ter uma visão de predição de futuro, automatizar insights e fazer predições e forecasts de todos os nossos dados. Tudo isso junto numa mesma plataforma. E essa solução é o SAP Analytics Cloud, que ela traz toda essa experiência única para a tomada de decisões, permitindo com que os usuários descubram, visualizem, planejem e prevejam tudo isso em um único lugar, dando mais liberdade e melhor forma de mostrar isso, tanto numa sala de reunião ou na frente de um cliente, fazendo com que novas ideias surjam e novas tomadas de decisões sejam criadas, fazendo com que os funcionários ajam melhor nas empresas. E o SAP Analytics Cloud é uma plataforma do tipo Software as a Service. Isso significa que ela traz várias aplicações dentro delas, dentro da mesma plataforma, tudo isso na internet, no seu próprio navegador web.
E essas aplicações podem ser, por exemplo, o SAP Digital Boardroom, que é uma aplicação aqui da SAP, que traz uma visualização diferente para nossos dados, em 3 telas interativas. Pode ser outras aplicações SAP que estão conectadas também ao SAP Analytics Cloud, como Hybris, SuccessFactors, outras soluções também de terceiros que podem estar conectadas, por exemplo, a gente pode pegar informações e fontes de dados do Google Drive, por exemplo. Então, a gente tem várias formas de interações utilizando uma mesma plataforma. Quanto às capacidades analíticas, como eu já tinha dito antes, ela integra as três principais capacidades analíticas, que é o BI, utilizando exploração de dados, criação de histórias e visualizações, o Planning, fazendo com que a gente planeje todas as nossas informações da empresa, e o Predictive, utilizando uma descoberta baseada em Machine Learning e Advanced Analytics. Quanto à capacidade de core, a gente tem uma conexão de dados, de diversas fontes de dados, a gente pode modelar esses dados, então a gente, além de criar as visualizações, tudo, a gente pode fazer uma modelagem em cima desses dados antes mesmo das visualizações, criar as visualizações e histórias, colaborar com várias pessoas da equipe, na própria plataforma você consegue compartilhar, escrever comentários, enviar de uma pessoa para outra, e também você tem uma administração e uma segurança muito forte. Então, você consegue administrar qual usuário vai ter privilégio para fazer determinada função dentro da plataforma, qual que vai poder, por exemplo, só visualizar, outro vai poder editar, outro vai ter acesso para a parte de BI, outro para Planning, outro para ambas as 3 capacidades. E a segurança é muito forte nessa questão. O SAP Analytics Cloud traz uma segurança muito boa para os seus dados. E também tem a capacidade de auditoria e monitoramento de tudo que está acontecendo na nossa plataforma. E tudo isso rola em cima do SAP Cloud Platform, que traz todas essas capacidades, traz toda essa possibilidade de ter tudo isso numa única plataforma. E as fontes de dados e as aplicações que são conectadas ao SAP Analytics Cloud podem ser tanto cloud quanto on-premise, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E com a SAP Analytics Cloud, você pode simplificar a sua descoberta, visualização, planejamento e pode prever tudo isso em um único produto, diferentemente do que acontece com as outras soluções que são separadas. E também você pode responder a todas as questões da sua empresa, tanto na sala de reunião quanto na frente do cliente. E você pode acessar a todos os tipos de dados, sejam eles grandes ou pequenos. E com isso gerar novos insights que enriqueçam suas análises. E dessa forma você pode experimentar uma melhor maneira de analisar os seus dados, tudo isso de uma forma interativa, criando visualizações que são fáceis de mexer, de trabalhar. É voltado muito para vários tipos de usuários, principalmente para usuários de negócio, então é muito simples de mexer na plataforma. E dessa forma você pode antecipar e responder a novos desafios e oportunidades de negócio rapidamente. Navegar nos workflows perfeitos para encontrar insights e pontos de decisões e atuar em tempo real, porque dá para você conectar todos os seus dados também em tempo real na plataforma. Sem contar que a confiança nos seus dados é muito grande. A segurança de como você armazena eles é muito importante na plataforma e ele é muito seguro. Você pode fazer qualquer pergunta a qualquer momento, com qualquer número de usuários, instantaneamente. Conhecer suas necessidades comerciais específicas, com extensões a aplicativos, sejam eles cloud ou on-premise, e alavancar a plataforma na nuvem com padrão de indústria. Quanto às capacidades especificamente, vamos começar falando das de BI, nas quais você pode conectar e preparar seus dados, tudo isso utilizando o seu próprio navegador. E os seus dados podem ser tanto cloud quanto on-premise. E pode conectar a vários tipos de fontes, pode ser fontes da SAP, como o S4, o BW, HANA, Universe, ou fontes não SAP também. Daí, dessa forma, você pode misturar diversas fontes, limpar, melhorar inteligentemente seus dados, utilizando uma ferramenta conhecida chamada de Smart Assist, que é do próprio SAP Analytics Cloud. Você também pode explorar e pesquisar esses dados, visualizá-los de novas formas, tudo isso de uma maneira muito simples e fácil de utilizar, e tudo isso online. E você pode acessar depois essas visualizações tanto no desktop, quanto também em dispositivos iOS, que é uma das funcionalidades novas que foi incluída nessa nova versão da SAP Analytics Cloud. E dessa forma você pode personalizar, colocar filtros, feeds RSS e diversas formas na própria plataforma.
E também você pode colaborar com seu time. Tudo isso é interativo e você pode enviar comentários, sugestões de edições na própria ferramenta para todas as pessoas do time que tiverem acesso a essa plataforma, a essa ferramenta. E dessa forma, eu também fazendo com que a equipe toda trabalhe em conjunto, melhorando muito mais ainda a análise dos dados. E tudo isso é de uma forma utilizando serviços de self-service, então é muito simples de utilizar mesmo para as pessoas. Quanto às capacidades de planning, a gente pode criar cálculos, modelos de planejamento, tudo isso em tempo real e fazendo com que a gente aja em qualquer momento, em qualquer lugar. E dessa forma, alinhando os planos tanto em unidades financeiras como de negócios, e também há uma integração direta com a SAP Business Planning Consolidation, também conhecida como BPC, que é uma solução específica de Planning Consolidation aqui da SAP, é uma solução on-premise essa no caso, e o SAP Analytics Cloud tem uma integração também com ela, podendo melhorar ainda mais os dados de uma plataforma para outra solução também. Dessa forma, também você pode analisar, planejar e visualizar tudo isso no mesmo aplicativo, personalizar KPIs, dashboards, processos e storyboards, colaborando no contexto do seu plano e tomando decisões mais rápidas. E tudo isso tendo uma grande confiança, pois é uma nova geração de planejamento na nuvem com aparência moderna. Então é muito simples de utilizar, tem um layout bastante amigável e é muito prático para fazer toda essa parte de planning. Ela é bem mais nível de usuário de negócio, não é tanto para usuário mais de TI, não. É mais para um usuário de negócio, então é bem simples de utilizar mesmo. E você pode planejar, simular, fazer todo o processo de planning, utilizando também o desempenho que vem do SAP Cloud Platform, que traz todas essas possibilidades para o nosso SAP Analytics Cloud. Quanto às capacidades preditivas, a gente tem a nossa análise exploratória dos dados, que a gente pode modelar dados tanto cloud quanto on-premise no próprio navegador e fazer uma modelagem end-to-end em um formato amigável às empresas, permitindo com que os insights sejam autogerados, orientados a machine learning e tendo respostas geradas em segundos, descobrindo padrões e informações que eram antes desconhecidas. Tudo isso numa mesma ferramenta, numa mesma plataforma, tudo isso muito simples e fácil de utilizar. Também você pode integrar, visualizar e compartilhar com o seu time todas as informações, transformando esses insights em ação em segundos. É tudo muito rápido e fácil. E as estatísticas poderosas que são fáceis de entender também. E o SAP Analytics Cloud, ele pode ser utilizado em qualquer lugar. A nova versão agora traz a versão mobile, que pode ser utilizada em aplicativos iOS, em dispositivos iOS, ou se não também no próprio desktop, ou também na visualização de boardroom. Então, para o iOS, a gente consegue utilizar tanto no iPhone, iPad ou iPad Pro, a gente consegue visualizar as nossas histórias, ter essa versão intuitiva das nossas visualizações, e todos os layouts são responsivos. Então, mesmo que você queira visualizar num iPad ou num smartphone, você consegue ver nos dois, porque ele se adequa ao dispositivo. Não precisa criar uma visualização para cada dispositivo. Uma única visualização vai ser responsiva para qualquer aparelho que você for utilizar. Também tem o SP Digital Boardroom, que é uma experiência de usuário que a gente visualiza em 3 telas interativas toda a nossa história. Então é bastante interessante quando a gente quer contar uma história numa reunião, mostrar como que tá todos os nossos dados, analisar em tempo real e tudo isso de uma forma interativa, tendo uma experiência muito interessante para o usuário, podendo ter todas as visualizações das capacidades analíticas, tanto a análise preditiva e machine learning, você consegue visualizar também no Boardroom, tendo essa visualização, e tomarmos decisões ao bater o olho nas informações e ter melhores decisões em uma reunião, por exemplo. E o SAP Analytics Cloud traz também várias visualizações pré-construídas. Então, a gente tem já algumas visualizações prontas para determinadas indústrias, como indústrias de química, retail, public sector, oil and gas, entre outras. E também para vários tipos de linhas de negócios. A gente tem visualizações já pré-construídas para finance, marketing, e várias outras que a gente pode ir construindo em cima delas e trocando as informações, os dados, alguns gráficos, ou se não usar os templates que já vêm pré-construídos também. E também tem algumas extensões analíticas, que são tanto de parceiros, a gente tem 30 extensões de 10 parceiros e colaboradores,
e também a gente pode utilizá-las nas nossas informações quando estamos construindo as nossas visualizações. E também podemos incorporar aplicações SAP e não SAP. SAP pode ser o S4HANA, o BW, pode ser aplicações como SuccessFactors ou Hybris, entre outras, ou também aplicações não SAP, como por exemplo o Google Drive, que também é uma possibilidade da gente extrair fontes de dados dessas outras tipos de aplicações. E existem várias outras fontes de dados também, como mostra nesse slide, que pode ser integrado ao SAP Analytics Cloud, que a gente pode ter, então, tanto fontes cloud quanto on-premise, então fontes SAP e não SAP, e tudo isso pode ser utilizado para consumir os dados no SAP Analytics Cloud. Aqui nesse slide, a gente tem uma visão de como que é dividida as soluções de analíticas em geral aqui na SAP. Então, a nossa solução cloud principal é a SNP Analytics Cloud, que é essa de cima, que ela traz todas as capacidades analíticas juntas, então BI, Predictive, Planning, num único produto, trazendo uma única experiência para a visão de seu negócio. E ela tem conexão ao SAP Digital Boardroom, que são aquelas 3 telas, como a gente pode ver no slide, que traz uma visualização mais completa ainda dos nossos resultados. Já a parte on-premise, aqui das soluções de analíticas da SAP, a gente tem as soluções divididas por tipos de capacidade analítica. Então, tem as soluções de BI, como por exemplo Lumira, Design Studio, Analysis for Office. Tem as soluções de Planning, como o BPC, e as soluções de Predictive, que é o SAP Predictive Analytics. Muita gente pergunta se o SAP Analytics Cloud, por ter essas 3 capacidades juntas, ele substitui essas outras 3 soluções, 3 áreas de soluções on-premise. A resposta é não. Um não substitui o outro, eles na verdade se complementam. E tudo depende muito da finalidade e do uso que se espera para o produto. Se o cliente deseja um produto on-premise, que tenha, por exemplo, só BI ou só Planning, faz mais sentido ter uma solução como o Lumira, ou no caso de Planning BPC, ou no caso de Predictive o PA. Mas se o cliente deseja uma solução completa, que envolva as 3 capacidades, que consiga se conectar com outras aplicações, tudo isso no mundo cloud, o SAP Analytics Cloud é com certeza a melhor opção. E algumas diferenças também em questão, por exemplo, o SAP Predictive Analytics, que é a solução on-premise, a solução preditiva on-premise, ela é mais voltada, por exemplo, para cientistas de dados. Então, uma pessoa que é um usuário de negócio não vai se dar tão bem com o PA como se daria com SAP Analytics Cloud. Então, se uma pessoa de negócio que quer fazer uma análise preditiva, o SAP Analytics Cloud é mais recomendada nesse caso. Então, tudo depende da finalidade. E essa é a nossa visão geral do SAP Analytics que temos hoje em dia. Como clientes referências, a gente tem alguns clientes lá de fora, que são o B. Brown, que é uma empresa especializada em produtos de healthcare. Tem o Club Service, que é uma empresa suíça. E o Lavioc Bank, que é uma empresa americana. Aqui no Brasil tem uma outra empresa, que é o Elopar, que também está como cliente de referência do SAP Analytics Cloud. E para quem quiser testar o SAP Analytics Cloud, pode simplesmente acessar o site www.sapanalyticscloud e baixar a versão gratuita, que é válida por 30 dias, e testar todas as funcionalidades que o SAP Analytics Cloud tem. E você pode importar dados, por exemplo, de CSV, Excel, planilhas Google mesmo, e começar a brincar e utilizar um pouco essas funcionalidades e ver como que funciona o SAP Analytics Cloud, criando visualizações, histórias de todos os seus dados, e interagindo e mostrando como você vai poder ter mais insights, melhorando suas tomadas de decisões e agindo de uma melhor forma utilizando o SAP Analytics Cloud para analisar os seus dados. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu deixo agora o espaço aberto para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mas já agradeço desde já por terem visto a apresentação. Então, por enquanto ainda não tem nenhuma integração direta entre o SAP Analytics Cloud e o Business One.
Pode ser que nas próximas versões surja assim uma integração, porque várias integrações estão surgindo a partir desse ano, começaram já a surgir, por exemplo, com Hybris, SuccessFactors, mas o B1 ainda não tem uma integração direta. Então, outra pergunta aqui, como funciona e contribui para a melhoria de processo Machine Learning? Então, o SAP Analytics Cloud ele já tem algumas funcionalidades dentro deles de Machine Learning. E essas funcionalidades são justamente para fazer a parte de planning e análise preditiva, principalmente na análise preditiva. Então, ele tem algumas ferramentas dentro da própria plataforma que ajudam a fazer essa análise preditiva, que pode ser análise de, por exemplo, de what if. Então, a gente tem, por exemplo, algum dado e a gente quer ver em cima desse dado o que aconteceria se a gente aumentasse 10%, ou diminuísse 20% de alguma informação. E tudo isso também tem na própria ferramenta, tem algumas funcionalidades de machine learning. Então, quando a gente está criando os nossos modelos de dados, ele já vai analisando para a gente algumas informações, como, por exemplo, o que é medida, o que é dimensão, como que isso pode estar integrado com outra dimensão. Então, tudo isso dentro da própria plataforma utiliza para criar as nossas visualizações também. Isso, bom, aqui tem um comentário, não sei se é bem uma pergunta. Daniele, nós temos uma solução em nuvem utilizando o Business Objects e migramos para o BOC. Ok, daí essa solução que vocês tinham antes era on-premise, Business Objects on-premise? Estamos tendo muitos problemas de atualização online dos dados e gostaria de saber como está nessa nova versão. Bom, então depende muito de como estavam os seus dados antes, mas a integração dá para fazer, sim, com essa migração dá para se integrar os seus dados. Geralmente tem uma conexão tanto das informações BO quanto o SAP Analytics Cloud. Então precisaria dar uma olhadinha como está essa integração, mas dá sim para integrar os dados que vocês tinham antes para essa nova plataforma, sim. Tá, então o Márcio falou, já estamos utilizando há mais de 6 meses e depois gostaria de compartilhar essas questões técnicas. Bom, daí tem que ver direitinho como está a estrutura de vocês. Qualquer coisa, se quiser depois me mandar um e-mail, a gente vê um pouquinho mais de perto como que tá o de vocês. Mas qualquer coisa daí a gente ajuda sim a ver. Mas dá para integrar sim os dados e utilizar agora na forma online. Então, agora a Vera pergunta, a Lilian pergunta, como é a integração com o Hybris for C? Então, geralmente com o Hybris, a gente tem quando a gente compra a plataforma Hybris, por exemplo, de marketing ou commerce, dependendo do que tiver, e é da própria plataforma Hybris, a gente se conecta com esse SAP Analytics Cloud. Então, uma conexão, quando você compra o Hybris, a plataforma Hybris, você já tem um usuário de acesso para o SAP Analytics Cloud. Você tem essa possibilidade de já ter usuário. E dessa forma, você já se conecta de uma plataforma para outra. Então, todos os dados que estão lá no Hybris, você vai conseguir acessar no SAP Analytics Cloud, tudo isso numa mesma plataforma que seria o Hybris, no caso. Maurício, Daniele, você comentou sobre iOS. Não existe para Android? Infelizmente, ainda não existe para Android a visualização mesmo do aplicativo. Dá para você abrir e visualizar a tela no celular Android, mas não vai ficar responsiva porque não tem essa conexão ainda. Talvez mais para frente até tenha, mas por enquanto é mais para iOS mesmo. Que também foi uma funcionalidade bastante nova, acabou de ser lançada, então ainda tem muita coisa ainda para
fazer de melhorias e, por exemplo, uma delas pode ser para Android, por exemplo, que é bem recente mesmo essa versão para iOS. Essa nova versão já está disponível? Sim, já está disponível, já está funcionando direitinho e cada vez vai vindo mais funcionalidades novas. Isso é uma coisa que sempre vai estar aprimorando, mas essa versão que eu contei hoje para vocês já está disponível e funcionando bem. Algumas integrações ainda estão terminando de ser feitas, então algumas integrações para dependendo da aplicação ainda vão ser para os próximos, para o Q4 que vai ser lançado, mas a maioria já está funcionando sim. Bom, acho que é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, por terem visto a apresentação. E qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo meu e-mail. Estou aqui para ajudar vocês e responder qualquer dúvida, tá bom? Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada, Daniele, pelo conteúdo. Pessoal, como a Daniele falou, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma, né, enfim, usando o produto ou querendo conhecer mais sobre ele, entre em contato com a gente, tá? Ou comigo, ou com a Daniele diretamente. Qualquer coisa a gente vai estar à disposição, tá? E aí aqui a Vera tá lembrando que eu sempre esqueço de pedir para vocês. Pessoal, se possível, por favor, respondam o nossa pesquisinha de satisfação da sessão, eu ia falar encuesta, que é o que eu falo com a Vera, mas, por favor, tá, gente? A partir daí a gente tem uma ideia de como que estão as sessões, como que a gente pode melhorar, enfim. E só lembrando, mais uma vez, que a gente está super aberta a feedback, tá? Então, eu recebi já um hoje, por que que não faz na SAP? Então, assim, o programa é de vocês, tá? E a gente está super aberto, talvez, a redesenhar esse programa para o ano que vem, ter alguma melhoria, alguma atualização, essa é a ideia, tá? Então, qualquer sugestão, se vocês tiverem, podem me mandar um e-mail para a gente ir conversando e deixar o programa da melhor maneira para todo mundo, tá? Essa é a ideia. Estou compartilhando meu e-mail aqui de novo, tá? Para quem ainda não tem. Para quem não tem acesso ao Jam também, pode me mandar um e-mail que eu já incluo vocês na hora. Lá a gente coloca a agenda das sessões, coloca alguns conteúdos interessantes para vocês também. É um grupo que a gente usa para a gente fazer essas comunicações entre a gente, da área de parceiro, e vocês.